Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, o julgamento liminar de improcedência. Vamos iniciar esta feita pela análise da nota de rodapé número 189. Vejam aí, está na tela destacada para vocês. Olhem, registre-se que não há uniformidade no tratamento do nome iuris do instituto jurídico que passaremos já a examinar. Fala-se desta feita em primeiro lugar, improcedência prima facie, nomenclatura adotada por Cássio Scarpinella Bueno. Fala-se também, a Lafredi Didier também usa essa terminologia. Fala-se também em julgamento de improcedência prima facie das demandas seriadas ou repetitivas, Humberto Teodoro Júnior. Uma outra nomenclatura encontrada, improcedência manifesta do pedido, Gustavo Nogueira. Uma outra expressão, julgamento liminar das ações repetitivas, expressão de Luiz Guilherme Marinoni. Indeferimento in limine, Luiz Fux. Resolução imediata do mérito, Edward Carli Silva. Resolução imediata do processo, Daniel Amorim Assunção Neves, Glauco Ramos Gumerato, Rodrigo da Cunha Lima Freire e Rodrigo Mazei, tá certo? Bom, tendo superado essa consideração inicial terminológica, vamos passar, portanto, à análise do nosso livro. Trata o dispositivo de autorização legal concedida ao juiz para, no início do processo, antes mesmo de determinar a citação do réu, proferir decisão definitiva de improcedência, assim entendida, aquela que julga o mérito da demanda. Há nítido objetivo de promover economia processual, assim como celeridade e efetividade à tutela jurisdicional, evitando-se o trâmite desnecessário e inútil de múltiplos processos. Faremos uma citação bibliográfica direta da obra do professor Nelson Nery Júnior. Aspas. A norma comentada é medida de celeridade, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, e de economia processual, que evita a citação e demais atos do processo porque o juízo, o tribunal local, o STF ou o STJ já havia decidido questão idêntica anteriormente, ou por se ter verificado a decadência ou a prescrição. Seria perda de tempo, dinheiro e de atividade jurisdicional insistir-se na citação e na prática dos demais atos do processo, quando o juízo, ou mesmo a jurisprudência como um todo, já tem posição firmada quanto à pretensão deduzida pelo autor, ou quando já se apurou que o pedido é caduco ou prescrito. Não se trata, propriamente, de indeferimento da petição inicial.
Como vimos há pouco, dar-se-á o indeferimento da petição inicial nas hipóteses elencadas no artigo 330 do CPC de 2015 e, de acordo com o artigo 485, inciso 1º, referida decisão ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito. Quando falamos em julgamento liminar de improcedência, diversamente, referimos-nos à extinção do processo com resolução do mérito, como se extrai da interpretação combinada dos artigos 332 e 487, inciso 1º do novo CPC. Este entendimento, no entanto, não é unânime na doutrina. Aqui duas citações diretas, a primeira de Alexandre Freitas Câmara, a segunda de Luiz Rodrigues Vambier e Eduardo Talamini. Primeiro lugar, do Câmara, entre aspas. Outra hipótese de indeferimento da petição inicial, que recebe tratamento próprio, é estabelecida no artigo 285-A do CPC de 73, inserido no Código pela Lei 11.277 de 2006. E a segunda referência, de Luiz Rodrigues Vambier e Eduardo Talamini, aspas, pode-se entender que se trata de hipótese excepcional de julgamento antecipado da lide, artigo 330 do CPC, que implica em indeferimento da petição inicial com julgamento de mérito, na qual a antecipação do julgamento é ainda maior, pois é dispensada não apenas a fase instrutória, mas também a própria oitiva do réu. O novo CPC é mais técnico no tratamento da matéria, pois corrige um equívoco redacional do artigo 285-A do CPC de 73, conforme alertou doutrina especializada. Falava esse dispositivo na aplicação da sentença liminar de improcedência quando se tratasse de, aspas, matéria controvertida unicamente de direito. Ocorre que o momento processual que sua aplicação era anterior e continua a ser a citação. O equívoco reside no fato de que somente a citação válida torna a matéria controvertida. E aí uma citação direta que colacionamos aí da obra do professor Nelson Neri Júnior. No CPC de 73, o artigo 285-A, correspondente a esta norma, padecia de falta de técnica, pois somente a citação válida torna a coisa litigiosa, como se vê do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil. Isto é, implica situação processual de existência de matéria controvertida, terminologia utilizada pelo dispositivo do Código anterior que previa a decisão do juiz sem citação, não havendo, pois, matéria que se tornou controvertida. Naquela norma, onde estava escrito matéria controvertida, deveria ler-se pretensão que já tenha sido controvertida em outro processo e julgada improcedente pelo mesmo juízo. O CPC corrigiu a imprecisão técnica, limitando-se a dispor que o pedido deve contrariar um dos fatos previstos nos incisos do artigo 332. O estudo do tópico em comento será dividido em 5 etapas. Primeira delas, a constitucionalidade. Logo depois, as hipóteses de incidência. Terceiro lugar, os requisitos. Em quarto lugar, o procedimento. E em quinta etapa, a sistematicidade. Vamos à primeira, portanto, dessas 5 etapas, da constitucionalidade do dispositivo. Em março de 2006, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil distribuiu a ação declaratória de inconstitucionalidade número 3695, com pedido de liminar, para impugnar a constitucionalidade desse dispositivo, por ofensa à isonomia, à segurança jurídica, ao direito de ação, ao contraditório e ao devido processo legal. Referida ação foi inicialmente distribuída ao ministro César Peluso e, devido à sua aposentadoria, encontra-se atualmente sob a relatoria do ministro Teori Zavascki. É necessário fazer uma atualização aí, esse nosso livro é de 2017. Em abril de 2014, o Instituto Brasileiro de Direito Processual foi admitido como amicus curiae, tendo se manifestado pela constitucionalidade do julgamento liminar de improcedência veiculado no antigo artigo 285-A do CPC de 73.
Consta parecer do Ministério Público Federal no sentido da improcedência do pedido, afirmando também a constitucionalidade do dispositivo. Até o momento, a Corte não se pronunciou quanto à constitucionalidade nem mesmo em relação ao pedido liminar. Atualmente, os autos encontram-se conclusos ao ministro relator desde 26 de agosto de 2015. Volto a dizer que esse nosso livro ele é de junho de 2017. Parece-nos que os argumentos apresentados pelo demandante não merecem prosperar, devendo-se reconhecer a constitucionalidade do Instituto. O professor Alexandre Freitas Câmara afirmava a inconstitucionalidade do dispositivo por lesão à isonomia, mas mudou de posicionamento e passou a defender que as demandas de massa justificam esse tratamento diferenciado. Não há que se falar em lesão ao devido processo legal, mais especificadamente ao princípio do contraditório, pois a decisão é tomada em favor do réu não citado. Ele não sofre nenhum tipo de prejuízo. Em caso de recurso manejado pelo demandante, será o réu citado para oferecer suas contrarrazões. Fala-se, desse modo, em contraditório postergado. Sobre o ponto, veja-se a redação do artigo 9º do CPC. Aspas. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E no seu parágrafo único, o disposto no caput não se aplica e aí traz as demais exceções. Tendo em vista a exigência constitucional de observância ao contraditório, especialmente em decorrência de sua leitura contemporânea, de possibilidade de influência no resultado do processo e como garantia de não surpresa, parece-nos adequada a exigência formulada por Alexandre Câmara, no sentido de prévia intimação da parte autora para que se manifeste em 10 dias, por analogia ao artigo 284 do CPC de 73, sobre a aplicação do julgamento liminar de improcedência. Nem mesmo a segurança jurídica resta violada, pois, conforme veremos adiante, ao magistrado é atribuído o dever de demonstrar fundamentadamente o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relação de identidade com o precedente jurisdicional, para julgar liminarmente improcedente o pedido formulado na demanda. Há, no entanto, a balizada doutrina sustentando a inconstitucionalidade do julgamento liminar de improcedência. Fazer aqui a leitura de uma citação direta que eu trouxe, depois eu indico a referência bibliográfica para os senhores. O CPC, no artigo 332, tal qual ocorria com o CPC de 73, artigo 285-A, é inconstitucional, por ferir as garantias da isonomia, da legalidade, do devido processo legal, do direito de ação, do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio dispositivo, entre outros fundamentos, porque o autor tem o direito de ver efetivada a citação do réu, que pode abrir mão de seu direito de submeter-se à pretensão, independentemente do precedente jurídico de tribunal superior ou de qualquer outro tribunal, ou mesmo do próprio juízo. Relativamente ao autor, o contraditório significa o direito de demandar e fazer-se ouvir, inclusive produzindo provas e argumentos jurídicos, e não pode ser cerceado nesse direito fundamental. De outro lado, o sistema constitucional não autoriza a existência de súmula vinculante do STJ, nem dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, menos ainda do juízo de primeiro grau, impeditiva da discussão do mérito de acordo com o due process. Em sentido contrário, tratando do CPC de 73 no artigo 285-A, o artigo de Bruno Viana Espírito Santo, Análise Constitucional do Julgamento Liminar de Improcedência, publicada na Revista de Processo, volume 287, volume 187, página 141. A ofensa à garantia constitucional da legalidade é, ainda, mais gritante quando examina-se o texto normativo ora comentado que estatui ser imperativo o comando: o juiz julgará improcedente. Como pode o juiz julgar improcedente liminarmente o pedido do autor? Com base em entendimento jurisprudencial, coartando o exercício legítimo da garantia constitucional fundamental de ação sem a observância do due process. O receio de todos
é a instalação da ditadura da jurisprudência, notadamente dos tribunais superiores, como mecanismo de diminuição do acervo de autos de processo que se encontram nos escaninhos do Poder Judiciário. Não se pode violentar a garantia constitucional para diminuir acervo de autos. Essa citação foi extraída dessa referência bibliográfica da obra do professor Nelson Neri Júnior. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. No próximo vídeo nós trataremos das hipóteses de cabimento do julgamento liminar de improcedência e dos demais tópicos. Por hora é só, portanto, meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima.